Boa noite. Como sempre fazemos às segundas-feiras, vamos iniciar nossa aula de hoje, nossa live, falando de Exus, Pombagiras e Exus Mirins. Então, como sempre fazemos, vamos, antes de mais nada, pedir permissão aos nossos guias e protetores para que possamos ter o aval e a bênção da live de hoje. Então, salve Deus Pai Todo-Poderoso, saravá todos os orixás, saravá nossos anjos, guias e protetores, saravá nossos companheiros, os senhores Exus, senhoras Pombagiras, Exus Mirins, e nesse momento eu peço que eles cuidem da nossa porteira para que possamos trabalhar sem nenhuma interrupção, uma força negativa que possa atrapalhar a live de hoje. Permissão eu peço. Permissão concedida. Então vamos lá. Nós já tivemos uma aula anterior, onde nós falamos sobre Exus e Pombagiras, e sempre que nós voltamos a esse assunto, é um assunto muito delicado, porque, infelizmente, no inconsciente existe um estigma de que Exu é a personificação de algo negativo e terrível. Então, por essa razão é que nós temos tentado trazer à luz os fundamentos da Umbanda, como que são os trabalhos da Umbanda, as linhas em que nós trabalhamos, para que todos possam saber que nada é aquilo que se pensa ou se suspeita, ou ainda daqueles que não têm conhecimento. Claro, não é um conhecimento profundo que eu posso passar, mas quem tiver interesse depois pode pesquisar à vontade. Orixá, Exu, sim, é orixá. Porque na África é um orixá e o seu culto difere muito da forma como nós entendemos e tratamos aqui na nossa Umbanda. Porque aqui nós temos a incorporação dos Exus, dos médiuns. E esses Exus, eles dão passe e consulta. Então, ou seja, eles fazem o que nós chamamos de descarrego, tirando as pessoas as negativas, os feitos, inveja, mal olhado, dificuldades, sejam elas ou emocionais. Na África, Exu era simplesmente o mensageiro. É o orixá? Sim, era o orixá mensageiro. Aquele que levava os recados das pessoas para os orixás maiores. Então, ou seja, lá não havia a incorporação. Era feita trabalho, pedidos e oferendas. Então, ele é respeitado na África como Exu, como um orixá, mas não como um espírito. Já na Umbanda, nós o respeitamos como orixá e também como espíritos, porque existe um trono que é o trono do orixá Exu e um trono do orixá Pombagira, aonde nós temos esse vórtice de energia, um significando poder, que é o trono do Exu, e outro significando os desejos, que é o trono da Pombagira. Mas quando a gente fala a palavra desejo, existe uma conotação de que desejo é só sexual. Não.
o desejo de viver, o desejo de criar, o desejo de ter a sua iniciativa. Tudo isso faz parte do trono do desejo. Assim como todo Exu tem o trono do poder. Poder ter a livre-arbítrio, poder fazer o que se designou, poder cumprir a sua missão na Terra. Então, esse é o trono Exu. Então, em função desse trono, é que nós temos espíritos que, dependendo de como agiram enquanto encarnados, passaram a ter como injunção kármica a fazer parte desse trono, ou do poder, ou dos desejos. Se for masculino, é no trono do poder. Se for feminino, o espírito vai para o trono dos desejos. Então, eles dependendo de quanto eles deixaram de fazer ou fizeram demais coisas erradas, então eles foram alijados para trabalhar como Exus, fazendo parte desse trono do orixá. Então, na Umbanda, não existe um culto aos orixás sem a presença do Exu. Então, aqui no Brasil, ele recebe uma linha à esquerda da direita, por meio da qual os espíritos manifestadores dos seus mistérios podem incorporar em seus médiuns e consultar as pessoas, auxiliando nas suas necessidades e dificuldades, sejam elas materiais ou espirituais. E eles também, aqui no Brasil, na Umbanda, eles recebem oferendas nos seus campos de ação, tais como matas, rios, lagoas, beira-mar, cemitérios, nos caminhos, nas encruzilhadas, nas pedreiras, etc. Hoje em dia quase não se vê mais trabalho das encruzilhadas por uma questão de respeito às outras religiões que não entendem ou oferendas. No entanto, se houver num campo, numa campina, uma encruzilhada na terra, ou numa campina, ou num campo, então aí sim nós teremos as oferendas feitas nas encruzilhadas. Os Exus, como nós falamos, assim como também nos caboclos, os seus nomes são simbólicos. E quase sempre indicam o campo de ação que ele trabalha, assim como onde devem ser oferecidas as oferendas. Então, quando Exu incorpora, eles são alegres, falantes, galhofeiros, às vezes são sarcásticos, irônicos e até às vezes meio chulos. Alguns gostam de falar algumas bobagenzinhas, às vezes podem eventualmente fazer uma piada, sempre com um fundo de verdade. Porém, são espíritos que estão sempre dispostos a nos ajudar e sempre esperam ser presenteados com uma oferenda. O que é uma oferenda? Pode ser uma pinga, um charuto, velas pretas, ou até, dependendo da necessidade e do pedido, um ebó completo, que aí a gente faz uma comidinha para eles e oferece. Seus nomes variam desde nome iguais às pessoas, como, por exemplo, temos Exu João Caveira, temos
Exu Zé da Porteira, temos Exu Zé Sete Lagoas, e nomes indígenas, como Marabá, Marambaia, nomes de animais ou vegetais, como, por exemplo, jiboia, cipó, Exu Arruda, ou das pedreiras, temos Exu Pedra Preta, enfim, são todos nomes simbólicos, mas que determinam ou dão a ideia de que ação eles trabalham. Porque cada dia da semana, segundo a Umbanda Esotérica, nós temos um planeta regente. E esse planeta regente, ele faz com que nós tenhamos a energia de determinado orixá. Então, por exemplo, começa domingo, o planeta regente é Sol. Então, aí, Sol é sincretizado com Oxalá. Às segundas-feiras, nós temos a Lua, que é o planeta feminino. Então, aí nós teríamos as Iabás, ou seja, as mães d'água, como nós falamos na última aula. Na terça-feira, nós temos Marte. Marte é guerreiro, é Ogum. Na quarta-feira, nós temos Mercúrio. Mercúrio é o comunicador. É aquele que faz, é o mensageiro, aquele que tem as asas nos pés, que levam as mensagens. Então, nesse dia, nós temos quem? Os Exus, os Erês e os Exus Mirins. Na quinta-feira, nós temos o planeta Júpiter. Júpiter é sincretizado com Xangô. Aí temos, então, a linha masculina de Xangô. Às sextas-feiras, nós temos o planeta Vênus. E o planeta Vênus, ele fala sobre beleza, equilíbrio e conhecimento. Então, aí nós temos Oxóssi. Mas, eventualmente, também podemos oferendar para as mães, principalmente para Oxum, que é a orixá do amor, da beleza, da maternidade. Aos sábados, nós temos Saturno. Saturno é taciturno, é sério. Também é o dia dos pretos velhos, de Obaluaê, de Ombu. Então, dentro da Umbanda Esotérica, nós temos todos esses orixás relacionados aos dias da semana e temos aquele Exu que se reporta àquele orixá do dia. Então, por exemplo, se nós temos na sexta-feira Oxóssi, Oxóssi é vegetal, é do trono, é o orixá do trono vegetal. Então, nós teremos todos aqueles que têm, de uma certa forma, o seu nome vinculado à parte vegetal. Ou ainda, grande conhecedor de magia. Por exemplo, nós temos o senhor Exu Cabô e o Exu Mangueira, que são dois Exus que trabalham em parceria, e que são Marabô, que significa sacerdote. E Mangueira é vegetal. Assim como temos Exu Moita, que também responde ao Oxóssi, Exu Cipó, e assim por diante. Todos são espíritos que já viveram na Terra. Têm sua história e se tornaram Exus devido a duras penas, pois é sob a sua irradiação do Exu que eles vão evoluindo e servindo a lei maior para resgate.
gostam de beber, fumar e comer. São bem terra a terra, mas atuam com grande poder na resolução dos problemas. Cada médium tem um Exu guardião e um Exu de trabalho. O Exu guardião é ligado ao orixá do médium e o Exu do trabalho é ligado ao chefe, ao guia-chefe da casa ou ao mentor. Então, ou seja, esse Exu guardião, ele pode ser tanto vinculado ao signo que você nasceu, e o Exu do trabalho é aquele que, na corrente que vem o guia-chefe da casa, ele traz determinadas falanges e, dependendo da vibração e afinidade que ele tenha com o médium, esse Exu vem a trabalhar naquela corrente e com cada médium. Deu para entender bem? Então, o símbolo de Exu é um dos maiores problemas que a gente tem para explicar. Por quê? Porque é um cetro fálico. Ou seja, é realmente um membro masculino. Então, vejam vocês, a igreja ficou horrorizada quando viu a representação do orixá Exu, que era um ser humano que tinha o seu membro ereto. Aí é que veio aquela conotação de que, se é do sexo, é pecado. Se é pecado, é feio. Se é feio, é do diabo. Deu para entender a analogia que foi feita? Quando, na verdade, não tem nada a ver. Porque o que é a representação do cetro fálico? Procriação, gente. Procriação. Nada mais que isso. Mas não é só procriação genital. É a procriação de ideias, a procriação da vida, a procriação da espécie, a procriação das nossas ambições, daquilo que a gente deseja. Então, vejam vocês que não tem nada de pecado, porque é tudo natural. Uma outra fundamentação do objeto Exu são as cabaças. Vocês já viram um útero feminino? Não. Então, eu gostaria que vocês vissem. É exatamente como uma cabaça. Sabe o que é cabaça? É uma planta. E essa é a representação de Exu. Por quê? Porque o cetro precisa de uma cabaça para depositar as suas sementes. Então, a cabaça representa o quê? O útero feminino. Nenhum pecado. Nada obsceno. Tudo exatamente natural. Então, já que nós temos o membro masculino, o cetro fálico, nós temos o quê? O vigor sexual, o vigor da vida. Então, devido a essa cultura judaico-cristã, para que não ficasse aquela conotação de pecado, é que foi criado um calção e um manto para cobrir o corpo de Exu. Então, é por isso que Exu vem de capa hoje. Foi colocado. Ele não precisaria, mas foi colocado. E quando um Exu trabalha sem capa, o consulente está tão acostumado a ver que acha que se ele não trabalha de capa, ele não tem muita força. Nada a ver. É que, se você pudesse vê-lo,
ele estaria sempre ao natural. Mas, mesmo para os videntes, eles se mostram com roupa, ou seja, de calção e capa. Para que não veja, não tenha essa conotação de pecado. Então, como Exu era um ícone masculino, teve que se fazer essa adaptação. Assim como fizeram com os indígenas, quando foram catequizados. Eles andavam naturalmente nus. Nem tinha ali aquela coisa de moda, sabe como é que é? Não tinha. Mas, quando catequizados, os jesuítas fizeram o quê? Botaram roupa também nos índios. Com os Exus. Então, aí, depois de ter colocado a capa e o calção, puseram um outro elemento como símbolo de Exu. O tridente de Poseidon, ou de Netuno, que novamente foi interpretado como maligno. Só que é outro mistério de Exu. Por quê? Porque, na verdade, se o Exu trabalha com o tridente para cima, ele está limpando e evoluindo. Porém, se ele coloca seu tridente com a ponta para baixo, ele vai estar limpando, demandando, descarregando e indo atrás do inimigo. Então, não tem nada de maligno. Tem isto sim, de punição. Então, Exu é o orixá, tem um poder cósmico que rege o vazio e tem as suas hierarquias. Ou seja, Exu é pré-histórico. Ele veio antes de que o planeta fosse, ou o universo fosse feito. Porque antes era o vazio. Aí foram se agrupando os elementos, água, terra, fogo, ar e éter, e então houve o boom do universo. E aí então Deus resolveu botar a mão e criar os planetas. Mas Exu, como ele era o poder cósmico, ou seja, era aquele que arrebanhava os elementos, então ele veio antes da religião, antes de Olorum, para poder formar os planetas e assim ter os seus mistérios. A origem de Exu, quando espiritual, é, como já expliquei, nos seres. Mas Exu é atemporal. Não tem tempo nem espaço. Ele pode entrar em qualquer tempo, em qualquer espaço, porque ele é atemporal. Então, isso é o que nós temos para falar. Nada mais simples e mais claro. Já que nós tínhamos o orixá Exu, nós temos o orixá Pombagira. Só que Pombagira, na verdade, na África, não existia, a não ser em Angola. Em Angola, eles faziam oferendas a Bombogira. Então, eles tinham um culto específico à parte feminina da natureza. Mas aí veio
para o Brasil, os juntaram-se com todas as outras civilizações que foram escravizadas, e então cada um resolveu fazer também um culto a Pombogira. E quando fundou a Umbanda, aí também nós tivemos o culto à Pombogira, que nós chamamos de Pombagira. E então foi quando começou a analogia de Exu, só que aí com o nome de Pombagira. Ora, vocês sabem que mulher não é fácil, né? Ela é muito marota, astuta, como ela só. Foi logo dizendo que era muito esperta, que ela era mulher de 7 homens. Ou seja, mulher de 7 Exus, um para cada dia da semana. E com isso, ela garantiu sua condição de superioridade e independência. Isso foi em 1800. Então, ela construiu um arquétipo livre das convenções sociais, liberal e liberada, exibicionista, provocante, insinuante e sensual. Ué, mas por que ela tinha que fazer isso? Em 1800, a cultura era machista, repressora, e quando não, a mulher apanhava. Havia a famosa violência doméstica. Então, foi esse arquétipo forte, poderoso, e subjugando todos os machistas, que foi ostentado pela Pombogira, os homens machistas da época, apesar de serem machistas, quando se encontravam com uma Pombogira ou uma Pombagira, ficavam dengosos. Ou seja, ela conseguia amaciar o machismo e, com isso, passar uma ideia de que suas esposas deveriam ser melhores tratadas. Então, vejam vocês que esse arquétipo veio para rasgar a hipocrisia vigente na época. Aliás, ainda é vigente, né? Nós ainda temos o machismo, temos a violência doméstica, só que algumas mulheres hoje já se espelham nessa revolução da Pombagira e também são liberadas, são liberais e poderosas, né? Fazem e usam do seu livre-arbítrio como bem entendem. Muito bem. Então, continuando, as mulheres, ou a forma feminina e sensual do ser, e dos homens que se abriam de sorrisos e conversavam com as pombagiras, como se fossem as confidentes, ela é responsável pela primeira feminista da história. Então, nada de tirar sutiã, nada de queimar toda a roupa em praça pública, nada disso. Simplesmente fazer com que a sociedade reconheça a mulher como ser humano e que nós temos o mesmo poder e podemos tanto quanto os homens. Claro que cada um reservando seus limites. Não vamos ter nem machistas, nem feministas em exagero, porque tudo que foge do equilíbrio não é bom. Como vocês viram, as pombagiras foram aos poucos dando suas lições de psicologia
e logo de cara foram diagnosticando e receitando os procedimentos para a cura das depressões, das repressões, das depressões íntimas. E nesse campo eu posso assegurar que são mestras para tratar principalmente das coisas íntimas e de intimidades. E com isso, elas nos ensinam muito. Seus nomes também são simbólicos e também são alusivos aos seus campos de ação. Por exemplo, nós temos a Senhora das Sete Encruzilhadas, temos a Pombagira das Sete Saias, temos a Pombagira Maria Padilha, temos a Maria Quitéria, temos Dona Maria Rosa, enfim, temos Maria Mulambo, temos a Dama da Noite, temos a Pombagira Rainha. Então, cada uma delas vem junto com um orixá maior da direita. Então, seus nomes são alusivos a esse orixá para quem elas trabalham. Então, saravá nossos Exus e saravá as pombagiras. Agora nós vamos tocar num ponto muito diferente, muito forte. Exu-mirim. Exu-mirim é a terceira força à esquerda dos orixás. É o triângulo que se forma à esquerda, sendo Exu, Pombagira e Exu-mirim. Exu na base, depois Exu-mirim e Pombagira trabalhando também. Então, a criação divina é infinita em todos os sentidos e incluem nas suas funções divinas tudo o que possa ser exercido pelos seres. Então, aqui no plano material já foram encontrados seres pertencentes a uma raça denominada de pigmeus, que são pessoas de estatura baixa, segundo consta, alguns chegavam a medir apenas 50 a 70 centímetros de altura. A gente não sabe, nem a ciência soube explicar o porquê que eles eram tão pequenos, por que não cresciam, porque a alimentação deles era igual à dos outros. Esses pigmeus existiram e existem na África, numa região só, e nem a ciência nem da época, nem agora, não soube explicar por que eles são assim pequenos. Envelhecem e eles são como nós, só que em tamanhos menores. E há alguns tão velhos que parecem ter 1000 anos de vida. Ainda que sejam espíritos, eles se apresentam como velhos encarquilhados. Mas basta um de nós, espíritos humanos, assumi-los como nossos protegidos, que ao mesmo tempo, no mesmo instante, eles passam por um processo de rejuvenescimento e em poucos minutos se mostram aos nossos olhos como jovens de segunda infância, parecendo-se com seres da natureza de contos de fada. São alegres se estiverem ligados a um ser espiritual e irritados e irritantes se não tiverem conseguido se ligar a ninguém, nem a outros seres espíritos naturais. Então, muitas vezes, em festas de herê,
onde alguns templos não tinham uma segurança efetiva. Então, a gente ia participar da sessão e via que tinha herês bravos que machucavam, beliscavam, mordiam. Então, veja você, ficava aquela dúvida, como pode um herê, uma criança da direita, ser tão malvada? Acontece o seguinte, que quando esse espírito de Exu-Mirim, que não tem nenhum espírito que comande ele, e que ele não tem nenhum médium que tem, vamos dizer, tido afinidade para incorporá-lo, eles se infiltravam na linha de herê. Então, nada mais eram do que Exu-Mirins, porque eles são pequenos, passavam por criança aos olhos do vidente. Só que, infelizmente, era um Exu-Mirim fazendo bagunça e, às vezes, estava estragando a festa de Cosme e Damião. Então, quando eles ficam mais velhos, eles ficam calados, baixos e tristonhos. Porque vem como vem para todo aquele que fica velhinho, né? A sensação de inutilidade. Que interessante, né? Até eles sentem isso às vezes. Agora, quando ligados a algum ser espiritual, são tão prestativos que até se tornam irritantes de tanto que querem ajudar. Sabe aquele cara que gruda em você, quer ajudar, quer fazer tudo? E não sabe muito bem o que faz? Então, às vezes, tem qualidade de Exu-Mirim que é assim. E se intromete em tudo. E mesmo que não entenda, ele quer dar opinião. Enfim, eles são como são. Criaturas de Deus, com sua real natureza. Nós, os espíritos humanos, estamos ligados mentalmente à nossa esquerda e sempre a um Exu-Mirim, por um cordão energético invisível mental. Então, ele não é esse cordão, ele não é visto a olhos nus, mas ele existe. E também estamos ligados a outras espécies de seres encantados e naturais, assim como as espécies de aves, animais, répteis e plantas. Esse cordão energético, ele existe, ele é mental e todos os seres humanos têm essa ligação. Então, com determinada dimensão de vida, nós temos uma ligação mental que, se em equilíbrio, só nos traz benefícios. Se, ao contrário, nos desequilibra. Ou seja, se você está ligado com um Exu-Mirim, ou com um reino de aves, ou um reino de répteis, e você está ligado mentalmente e está bem orientado, você está em equilíbrio, você se beneficia e beneficia o encantado. Caso contrário, você pode se desequilibrar. Então, Exu-Mirim é à esquerda, os herês são à direita, e se em equilíbrio conosco, fazem com que sejamos alegres, dispostos, de bom humor, falantes e sonhadores. Já quando em desequilíbrio, então tornamo-nos taciturnos, melancólicos, irritados, cabisbaixos, isolacionistas. É aquele que fica e se fecha de tudo e de todos, sem criatividade e sem iniciativa para nada. Isso é quando nós entramos no mental inferior
E com isso, como a gente tem esses cordões mentais, energéticos com outras entidades, a gente também baixa a energia deles e aí acontece isso tudo. A gente fica um mau humor incrível. Também em desequilíbrio com essas espécies de seres, alguns negativismos podem aflorar, tais como avareza, mesquinhez, egoísmo, irritabilidade à flor da pele, capacidade de raciocinar, não ver as coisas novas, intolerância, principalmente com crianças e com animais. Todo esse desequilíbrio do ser humano, juntamente com esse cordão mental, é que fazem essas ligações extremas. E essas ligações mentais com outras espécies visam a nos manter em equilíbrio com toda a criação, pois aos olhos de Deus somos uma única célula, uma só consciência e nada mais. Então, nós temos sempre que estar vigilantes para não nos desequilibrar. E como é que a gente faz isso? Através do pensamento, gente. É mental. Então, sabe quando você acorda de manhã, olha para o espelho? Às vezes a gente assusta, né? Mas ao invés de falar assim, nossa, como eu estou horrível, a gente vai falar, nossa, preciso melhorar. Opa, vamos puxar aqui, vamos levantar a cabeça, vamos fazer sobrancelha. Ou seja, você mudou o seu mental. Se você mudou o seu mental, você muda o mental das outras espécies que têm esse cordão ligado conosco automaticamente. Então, o equilíbrio com os erês nos transformam tanto consciencialmente como comportalmente. Já o desequilíbrio com os seres da esquerda gera uma alteração comportamental e consciencial, de caráter, de humor, de emoções tão intensas que a pessoa começa a regredir e se fechar em si mesmo, promovendo a autossabotagem. E com essas ligações, como essas ligações existem e não podem ser rompidas, acredite você ou não, é que a Umbanda optou por incorporá-los como arquétipos para nos auxiliarem e serem auxiliados nessa evolução. Então, assim, nos fundamentos da Umbanda, nós vamos ter os caboclos, são os fundamentados nos mistérios guardião. Os pretos velhos são fundamentados nos mistérios anciãos. Os erês são fundamentados nos seres encantados da direita. Os exus são fundamentados nos mistérios Orixá Exu, que é o orixá do vácuo, do vazio. As pombagiras são fundamentadas no desejo. E os Exus mirins são fundamentados na nossa infantilidade, na nossa inocência, na nossa vontade de crescer. Então, Exu mirim e pombagira não são, aliás, desculpe, o Exu mirim não são filhos nem de pombagira e nem de Exu. Porque tanto Exu mirim quanto as pombagiras são seres encantados.
ligados a nós por cordões energéticos mentais. Então, não tem essa de, Exu Mirim é filho de Exu com Pombagira. Não, isso é folclore, é falta de conhecimento, porque o orixá Exu é um mistério. E a Pombagira é o feminino do mistério, porque tudo é dual. Mas como na Umbanda tudo é três, então nós temos o arquétipo Exu Mirim, que é aquele que nos liga mentalmente às forças da natureza. Deu para entender? Então, assim, ou nós nos reequilibramos com eles, ou somos afetados de tal forma que é melhor sempre ter à mão um telefone de um psicólogo, psiquiatra, um neurologista, porque pode ter certeza que se você entrar na depressão e no desequilíbrio dos seres encantados, você vai precisar. Ou então, fiquem ligados que certos comportamentos, desvios de personalidade, certas alterações de humor, bipolaridade, comportamento antissocial e fanatismo tem a ver com ligações mentais, espirituais e conscienciais desequilibradas. Portanto, antes de condenarem essas ligações, estudem e vejam que, ao fundar a Umbanda, Deus criou o maior pronto-socorro espiritual que está à disposição da humanidade. E para isso, temos apenas que ter fé, esperança e caridade. Porque é isso que a Umbanda quer de cada um de nós, que nós tenhamos fé, que nunca nos falte a esperança e que sejamos prontos sempre a fazer a caridade. Com isso, terminamos as nossas linhas de Umbanda. Temos também ainda a linha de ciganos, que foi incorporada muito recentemente às linhas de Umbanda, para que esses espíritos também, que são cultuadores da natureza, cultuadores da alegria e do bom viver, não importa de que maneira ou em que lugar, porque eles são nômades por natureza, também pudessem trabalhar e nos passar seus conhecimentos. Mas, basicamente, hoje nós terminamos as linhas que fazem o panteão da nossa Umbanda. A partir das próximas lives, começaremos a explicar sobre guias, que são chamados de colares, defumações, entre outras coisas que a gente chama de magia da Umbanda. Então, por hoje é isso que nós tínhamos para transmitir, desejando que cada um de vocês possam realmente aproveitar e quem tiver interesse se aprofunde. Porque principalmente as obras do mestre Rubens Saraceni são uma das melhores e bem informadas do que a gente pode aprender sobre a Umbanda e sobre seus mistérios. Fiquem em paz, tenham uma fim de noite maravilhosa e espero que as bênçãos desse dia recaiam sobre nossas cabeças
trazendo mais do que nunca entendimento do bom viver e da força que uma fé, solidariedade e companheirismo podem trazer para a nossa vida. Uma boa noite a todos.